Meus irmãos, paz do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estar nesta noite com os irmãos, para junto engrandecer o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Abramos comigo as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão a Deus pela oportunidade que a mim foi confiado, convite a mim dirigido para estar cooperando com esse trabalho. Louvar a Deus pela vida do santo servo de Deus, presbítero Jackson, e aos demais. Irmão Viana, se o senhor me ajudar, eu vou lhe agradecer. É uma situação. Capítulo de número 1, versículo de número 8. Retorno aqui, irmão. Versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos. Que nos diz... Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? É só o retorno que está sem som aqui em cima. Retorno. Amém. É só o retorno. Meus queridos, ao analisar esta escritura, ora lida por nós, encontramos à luz da escritura naquilo que a própria palavra nos instrui, como narrativa bíblica do Atos dos Apóstolos, livro este narrado por Lucas, da qual faz menção de atos operantes de Deus na vida dos santos apóstolos, quando por Jesus foram eles convocados, instruídos, escolhidos, vocacionados para irem aonde o Senhor lhe ordenara. Bem verdade é que o capítulo 10 de Mateus nos traz a narrativa bíblica daquilo que pela pessoa de Cristo foi determinado no que diz respeito à missão em que o Senhor incumbe a estes seletos nomes, ou estes homens, que na somatória de 12 foram escolhidos pelo Senhor para difundir uma mensagem bíblica à luz de Santo Evangelho, que por Cristo foram designados para irem munidos não só de palavras, mas em demonstrações de sinais, prodígios e maravilhas. Ora, avante
observaremos que a estes Jesus dá autoridade, Jesus dá poder. Lucas 10, 19, Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. A estes, Jesus não está emprestando poder. Jesus está ortogando autoridade para que por onde estes passassem, não o nome deles fossem engrandecido, mas que o nome de Jesus fosse engrandecido, glorificado, enaltecido e honrado pelo próprio Senhor. Observaremos e vemos à luz de Bíblia e de Escritura que Cristo traz a soma de assuntos, aquilo que pela própria pessoa do Senhor foi designado, pela própria pessoa de Cristo, ao número de apóstolos que por Cristo foi comissionado e enviado a estarem fazendo uma obra que Jesus designa que faça. Pregar evangelho do Senhor é um dever de cada crente salvo em Cristo, independente da sua condição financeira, da sua condição física ou da sua condição intelectual. Só em você saber dizer que Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu, já é uma grande mensagem que você pode levar para as pessoas que não conhecem a graça do Evangelho de Cristo. Portanto, o imperativo do Senhor não é um pedido, é uma ordenança a cada cristão, a cada salvo. Só em você ter a sua vida como exemplo para pregar para os outros um evangelho que transforma, que liberta, que salva, que transforma. Já é um grande milagre, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dádiva, é dom de Deus. Da forma que estava à tarde, estava bom demais. É só baixar. Eu não quero volume, eu quero qualidade. Só baixar, pode baixar. Quando olhamos para isso, o que é que nós observamos? Observaremos que o livro dos Atos Apóstolos inicia com Jesus expondo aos discípulos a ordenança e a qualidade que sobre eles existia como testemunha. O que é ser testemunha? Ser testemunha é testemunhar de algo que você viu, de algo que você vivenciou, de algo que você experimentou. Então ninguém pode falar de Jesus se antes não conhecer Jesus. Como irei pregar para as outras pessoas sobre Jesus se eu não conheço a pessoa de Jesus? Como iremos falar de Jesus se não temos experiência com Jesus? Eu quero fazer uma narrativa de algo interessante. Eu mostrei para o meu companheiro aqui a questão de Jesus ir a Samaria. Por que os discípulos não foram em Samaria? Porque Jesus simplesmente não autorizou que eles fossem a Samaria.
Observe o capítulo 10 de Mateus, versos 5. Jesus não autoriza a discípulo nenhum ir a Samaria. Então, ir pregar, como a irmã Luciana falou, em presídios, em favela, o que é que eu vou fazer lá, se eu não fui chamado para tal ofício? Então, amados, pregar em presídios, pregar em favela, pregar em hospital, é um chamado que Deus porta até com você, mas não tem comigo. Pregar para grandes multidões possa ser um chamado de Deus para mim e não é para você. Então, quando olhamos para essa concepção de estar, de ir, de vir, jamais posso fazer a obra de Deus pelo simples fato para querer aparecer ou me apresentar, porque a obra do Senhor é a única obra que é para ser feita, onde o único nome para ser louvado é o dele. Então veja, o versículo 8 diz assim, ó: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Agora eu pergunto, onde era que estava a igreja aqui? Jerusalém. Ninguém saiu para canto nenhum, porque a ordem é essa: não me saia de Jerusalém sem que antes eu não vos encha de poder. Não faça a obra de Deus por conta própria, sem autorização, nem sem direção do Senhor, porque vai dar errado. Então, quando olhamos para a narrativa do que foi imposto, Jesus aqui, na sua palavra, está falando para um grupo de pessoas que é definido como sua igreja, que aqui é os apóstolos. Jesus diz, ó, não saia de Jerusalém por nada, até que do alto se manifeste o poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês. Agora, depois que esse poder chegar, aí vocês estão autorizados para ir em Jerusalém, Judeia, Samaria, confim da terra, até na Conchichola, vocês estão autorizados para ir depois receber poder. Agora, irmãos, observe bem. Quando você lê o capítulo 1 de Atos, pós a ascensão de Cristo aos céus, você não vai ver nenhum apóstolo pregando em canto nenhum. Pelo contrário, estão tudo enfurnadinho, com medo dos judeus. Mas estão obedecendo, estão ficando. Ninguém está correndo para canto nenhum, estão tudo lá. Mas no capítulo 2, a conversa muda. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, aonde? Reunidos no mesmo lugar. Mas versículos anteriores ao capítulo 12, capítulo 1, verso 11, onde é que está esse povo? Unidos em oração. Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Então, querer fazer é uma coisa, e ter chamada para fazer é outra. Aí, você vai observar que o verso de número 1 do capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí, ó, e de repente, não foi programado por ninguém, nenhum apóstolo programou esse culto. Não, a coisa aconteceu de forma voluntária e espontânea. Cumprindo-se aí, de repente, veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Então foram todos cheios do Espírito Santo. Então, depois que isso aconteceu, ninguém mais ficou dizendo, vai tu,
Vai tu? Vai tu? Não. Mas observe que aqui tem uma retenção. Porque no capítulo de número 3, Pedro se manifesta pela autoridade desse Espírito e dá uma mensagem estrondosa, uma pregação de nível grande. Depois que o próprio está no templo a orar, e olhe que ele vai orar, ele não está orando, ele está indo orar. E na entrada do templo ele se depara com a cena de um cidadão. E essa cena faz com que ele pare e diga: não temos prata, nem temos ouro, mas o que tem, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. E olhe que ele ainda não tinha nem orado. Imagine se ele tivesse orado. Então observaremos que dentro dessa concepção, o verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Então, tornar-se testemunha de Jesus é uma coisa, e ser testemunha de Jeová é outra coisa. Amém, irmão? Eu, particularmente, não sou testemunha de Jeová ou testemunha de Deus por lógica. Eu sou por fé. Porque tornar-se testemunha de Deus ou de Jeová, como queira dizer, é o que está enquadrado no capítulo 43 do livro de Isaías. Vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor. Para quem é que Deus está falando aquilo? Para os judeus, para a nação de Israel, que vivenciou a olho nu o que eu nunca vi, mas creio. Eu nunca vi mar vermelho abrir, eles viram. Eu nunca vi mulher engravidar, criança nascer e com o sapato no pé e com a única roupa no corpo crescer, sapato cresce no pé, roupa cresce no corpo. Eu não vi, mas eu creio. Mas agora eu me torno testemunha de Jesus, não por fé, mas por vista, porque só eu sei quem eu era e o que eu sou e o que Jesus fez por mim. Quem era você? Quem você era? Onde você estava? Quando Jesus te encontrou? Você não era nada, não valia nada, não prestava para nada. Jesus chegou, investiu em você, lhe comprou, lhe salvou, lhe batizou, lhe preparou, lhe capacitou, escreveu o seu no livro da vida e agora você é testemunha de Jesus. Aqui, ali e além, e aonde você chegar, você diz: Jesus salva, cura, liberta, batiza, transforma, santifica, justifica, regenera, porque isso Ele fez por mim. Ou não? Ou não? Quantos acreditam que Jesus transformou sua vida de verdade? Então você é uma testemunha de Jesus. Agora, queridos, observe bem. Uma coisa interessante aqui nesse versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como não só em Jerusalém, mas também como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então aqui a gente vai parar para observar 4 distintas cores gloriosas. Aqui temos 4 visões de uma geografia. E a primeira geografia é uma geografia local. Jerusalém, onde você mora. Você não pode pular essa parte de Jerusalém e já ir querer pregar na Judéia. Para a Judéia saber quem você é, você tem que passar por Jerusalém.
Então aqui está um primeiro nível de um campo de missões. Missões locais, onde você mora, convive, habita, reside. Então você não pode jamais pular esse quadro geográfico. Eu estou na Judéia, mas eu comecei lá em Jerusalém, lá onde eu resido. E o primeiro lugar que você tem que minar é a sua casa, é a sua família. O primeiro campo missionário é a sua família. Muito embora que eles não creiam, que não aceitem ninguém, mas você pregou lá. E se você estiver hoje em algum canto distante, mas alguém da sua casa vai dizer, está pregando ali, mas pregou lá em casa também. Então, a primeira visão que temos é uma visão de um tipo de missão a nível de local. Missão local. Agora, não fica só em Jerusalém, mas agora vamos para Judeia. E observe que o termo aqui é em toda Judeia. Aí aqui já não torna-se mais um campo missionário local. Aqui já é um campo missionário estadual. Você agora não está só pregando na sua cidade capital. Você agora está avançando campos missionários a nível de estado. Aí você sai de João Pessoa, aí já vai pregar em interior da capital, em sertão da capital, em brejo da capital, enfim. Então você começa agora a expandir, porque a visão que está em você agora não é aquela visão mais curta, é uma visão ampla, ou seja, a mensagem do Evangelho e o imperativo que eu recebo do Senhor não só é para aqui, é mais além. Então você vai avançando. Agora isso requer o quê? Tempo. Não é da noite para o dia. Isso aí é um trabalho que Jesus vai moldar, trabalhar em você. E às vezes a sua vocação é só para Jerusalém. Mas a fama pode correr. Mas nunca teve aqui, pois é porque o campo é lá. Mas o trabalho é divulgado. Então, irmãos, chamada e vocação e talento não vem de homens, vem de Deus. Deus chama quem quer, capacita quem quer, usa quem quer, na hora que quer, da forma que ele bem queira. Então veja bem, no verso 8 ainda, observaremos que em toda a Judéia. Agora, o campo da geografia missionário agora foi ampliado. Você não está somente no seu estado, agora você vai ter uma visão interestadual. Você vai ser agora um mensageiro de uma nação. Você vai andar os estados do seu país. Aí você vai difundir essa mensagem aqui, ali, Recife, Natal, Maceió, São Paulo, Rio Grande do Sul, de Apoque a Exuí, você está divulgando essa mensagem. Agora você descobre, através da visão missionária e do chamado que você tem, uma vocação a mais. Aí você vai cruzar fronteiras. Aí se cumpre confins da terra, uma chamada com uma visão internacional. Aí você vai entrar em países que este culto está sendo realizado, onde temos aqui bandeiras representando os países, ou seja, os países estão sendo representados por essas bandeiras. Então, cada bandeira dessa que você está vendo é uma nação que está aqui dentro hoje sendo representada por essas bandeiras. Então, para vários lugares desses, existe agora, hoje, nesse momento, alguém que eu não conheço, que eu nunca vi, mas que está fazendo o que eu estou fazendo agora, pregando. Trabalhando para Jesus de uma forma direta ou indireta, mas está fazendo alguma coisa. Então, dentro dessa concepção, observaremos que a visão
do campo missionário não é só uma visão raquita, uma visão medíocre, pobre. Não, a visão missionária vai mais além. E na proporção que você vai aumentando, Jesus também vai lhe qualificando no chamado que ele fez. Então é interessante saber o seguinte, irmãos, preste bem atenção. Se faz necessário você ter, acima de tudo, a certeza e a convicção que você foi chamado para alguma coisa. Porque depois que você entrar no campo de batalha, você não pode olhar para trás. Porque se você olhar para trás, vai se cumprir na sua vida o que a palavra diz. Aquele que olha para trás não é digno. Então a dignidade não é para quem só quer, é para quem tem convicção da chamada que tem. Então, quando olhamos para isso, observaremos que os apóstolos de Jesus foram chamados, vocacionados para tal missão. Então, você vai observar a questão do apóstolo Paulo, que foi um missionário dos gentios. Então, Paulo foi uma pessoa capacitadíssima pelo próprio Jesus. E veja que ninguém pregou para Paulo. Porque quem era Paulo? Era um Saulo, um tirano, um perseguidor de crente. E quem era que tinha coragem de evangelizar? Um homem que tinha prazer em entregar cristão para as autoridades. Ninguém. Até quando ele mesmo se converteu, teve crente que ia para culto e ficava nos cultos desconfiado, achando que a presença do apóstolo ali era uma farsa. E não era. De tão perigoso que o homem era. Então, quem foi que pregou para Saulo? Quem foi que evangelizou Saulo? Quem foi que ganhou Saulo para Jesus? O próprio Jesus. O próprio Cristo. Quando ele viu o resplendor de luz, não me pergunte de que ele estava, nem com quem estava. Eu só sei lhe dizer que a minha Bíblia diz que ele caiu. Não me pergunte de onde, de cavalo, de cana, eu não sei. Eu sei que ele caiu. E não precisa estar em altura, só em se achar grande. Quando Jesus chega, você se quebra. Então, Saulo foi evangelizado pelo próprio Jesus. Quem és, Senhor? Aí ele diz, eu sou Jesus, a quem você vem perseguindo desde muito tempo. Hoje eu resolvi lhe evangelizar, porque você possa não valer nada para muitos, mas para mim você vale muita coisa. E eu vou provar isso para você. Então, quando ele é chamado pelo Senhor, o Senhor agora ordena que alguém ore por ele. E quando essa pessoa é designada para orar por ele, olha o que é que ele diz. Senhor, o Senhor sabe quem é ele? Aquilo não vale nada. Aquilo é um perseguidor. Aquilo é tão ruim. Aí o Senhor fala assim, ó. Possa não prestar para você, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Amém, irmãos? Então, o que vale não é o que dizem, é o que Jesus está dizendo. Amém, irmãos? Então, veja, ele está agora munido de uma responsabilidade de pregar. E Paulo, na sua conversão, ele experimentou de Jesus extraordinárias experiências. Experiências tais, a ponto de eu citar uma aqui para os irmãos. Em uma ilha está Paulo junto
com mais de 200 prisioneiros em um lugar frio. E só ele tem uma visão de fazer uma grande fogueira. Só ele é quem tem atitude, porque a visão missionária só está em quem Deus tem chamado. Você possa estar no meio de muitos, mas só você vê diferente. Amém? Então ele está tendo uma visão. E a visão que ele tem é essa: eu vou fazer uma grande fogueira para nos aquecer. E em meio aos esforços voluntários, uma víbora venenosa que está entre os galhos ou os garranchos em que ele arruma para fazer aquela fogueira. Enquanto estava frio, nada se manifesta, mas é fogo chegar, até o que não presta se revela. Então a víbora lhe pegou o dedo, e quando ele apresenta, quem conhece a espécie já vai dizendo: é da perigosa, é da venenosa. E o sintoma dessa víbora, quando morde, é essa: a pessoa incha e morre. Paulo nem incha e nem morre, porque a quem Deus chama, Deus capacita. Amém, irmãos? Então, observe que agora a visão é ampla. Jerusalém, Judeia, Samaria, e agora estamos invadindo confins da terra. Então agora você não é visto como um simples mensageiro do Senhor. Você agora é visto como um porta-voz das verdades, da revelação, da graça de Cristo. E tanto faz estar no interior como no exterior. Tanto faz estar na capital como no sertão. Tanto faz estar no local, no bairro ou da comunidade, como em qualquer lugar. Porque o maior pregador de toda a história foi visto fazendo investimento, pregando para uma pessoa. Ele investiu em uma pessoa e através desta pessoa ele ganhou, através dela, uma cidade. A mulher samaritana. Jesus investe aonde ninguém queria investir. Jesus foi aonde todos estavam proibidos de ir, porque só quem podia derrubar essa barreira de judeu e samaritano era um judeu. E Jesus, descendente de Judá, entra em Samaria e realiza uma obra que ninguém jamais imaginava. E através de uma mulher transformada por esta palavra, alcançou outras vidas. E agora tem quem diga: já não é porque ela disse, mas é porque vemos, ouvimos e cremos que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Esta é a mensagem, irmãos. Então, parafrasear aquilo que ministramos na noite de hoje para esta igreja, eu me lembrei de um fato quando a irmã estava expondo aqui a questão das missões e o país que foi frisado, que é a Índia. Então a Índia hoje, ela é um país de uma população gigantesca. E ali é a segunda população maior do mundo, que a primeira é a China. Então, observe que lá a prática hinduísta é a religião oficial do lugar. Existe ali cerca de mais de 30 mil deuses. 30 milhões, são 33 milhões de deuses. Então, tudo que se move para eles é um deus. Um rato, uma barata, uma vaca.
ai de você que estiver transitando com seu carro, ou com sua moto, ou bicicleta, e uma vaca resolver parar na pista, ai de você de descer desse carro e tentar tirar ela da frente, porque você só pode sair quando ela muito bem entender desocupar o lugar. Se uma vaca daquela invadir uma loja ou entrar no estabelecimento comercial, ai do proprietário de arrancar, porque ela é tida como uma deusa. Pesquise no Google o rio Ganges. É um dos rios mais poluídos do mundo. Tudo eles fazem lá. O que você imagina e pensar. Cadáveres são depositados lá. A cremação é oficial no lugar. Eles cremam cadáver porque quem é hinduísta não é sepultado, é cremado. Em particular, eu sou contra um crente